Fala, meu povo, beleza? Meu nome é Diego Tavares e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Rust. É uma linguagem de programação que tem começado a fazer um pouco de barulho. E não só hoje, eu tô com a ideia de começar a montar nesse canal um pouco de conteúdo sobre Rust. É bem simples o conteúdo, a ideia é a gente pegar uma ideia de um projeto e a gente programar esse projeto junto, desenvolver esse projeto do zero e discutir boas práticas da linguagem, discutir o que foi fácil, o que foi difícil de desenvolver e quais são os benefícios de estar usando Rust em detrimento, por exemplo, de C++ ou Java ou qualquer outra linguagem que eu poderia estar usando para esse projeto. E primeiro só uma introdução sobre mim. Meu nome é Diego Tavares, sou Senior Software Engineer aqui na Sony Pictures e MageWorks, trabalhando com softwares para renderização de vídeo, de animação e filmes, entre outros projetos que também tomo conta. E eu sou desenvolvedor de software há mais de 10 anos. E comecei a desenvolver Rust tem menos de um ano. Geralmente eu desenvolvia em Scala e Java. E agora estou pulando para Rust, porque tem se mostrado bem interessante. Conseguiu atrair minha atenção. E não só eu, tem bastante gente na minha empresa que está migrando de C++ para Rust, ou de Python mesmo para Rust, por questões de segurança e de confiabilidade do que a gente desenvolve, né? E vamos lá. Uma coisa que eu posso falar aqui é que esse vídeo não vai ser extremamente editado, com os cortes perfeitinhos, para ser um vídeo rápido, porque eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho paciência para ficar cortando vídeo por enquanto. Eu vou começar gravando do jeito que está sendo mesmo. E se eu ver que está tendo movimento, se eu ver que eu estou gostando de fazer, eu vou começar a editar um pouco mais e investir um pouco mais de tempo. Mas por enquanto, a ideia é que a gente comece a discutir um pouco de Rust. Hoje vai ser só uma breve introdução do porquê Rust, por que Rust tem começado a chamar a atenção. Para quem quiser saber a história do Rust ou mais detalhes sobre de onde surgiu o Rust, para que está sendo usado, tem um site de Rust aqui, rust-lang.org, e vai ter tudo o que você precisa saber aqui. Eu não vou ficar entrando em detalhe do que está escrito, mas no próprio site do Rust tem um Getting Started, que vai te ensinar como instalar, dependendo de qual sistema operacional você está usando. E tem até mesmo Opa, tela branca não. Pronto. Tem até um editor aqui que a gente pode brincar com o Rust e desenvolver um código usando uma ferramenta online. Então a gente pode testar aqui, rodar o código. Já tem um erro de compilação, já fiz alguma coisa que eu não devia. E é isso. E por que o Rust tem sido interessante? Para começar, é uma linguagem relativamente nova. Então a comunidade de Rust está bem ativa. Então, opiniões que a galera tem dado nos fóruns, que tem dado nos comentários, tem sido agregada na própria linguagem. Então a linguagem está sendo desenvolvida meio que junto com a comunidade. Outra coisa é que Rust é focada em ser memory safe. O que isso quer dizer? Ela garante que todos os seus ponteiros são válidos. Quem já desenvolveu em C++ sabe que é um pesadelo lidar com um ponteiro que aponta para nada, que aponta para lixo. E Rust não tem esse problema, isso é garantido em tempo de compilação. Memória liberada no tempo certo. Rust não tem um garbage collector igual Java, mas ele tem uma gestão de memória um pouco diferente, um conceito de empréstimo de memória, de ownership, de ser dono daquele pedaço de memória, que é um pouco diferente das linguagens. E na documentação de Rust, no livro básico de Rust, grande parte do livro é focada em explicar esse contexto diferente, que faz com que o Rust seja uma linguagem especial. E outra coisa, a gestão de memória de Rust não está só focada na thread que está usando aquela memória. A Rust tem uma gestão de memória compartilhada, então ele consegue, de certa maneira, controlar quem é dono de uma memória em qual thread, para evitar que duas threads acessando um ponto de memória conflitem ou causem problema de locking ou algo do tipo. Então, isso tudo em tempo de compilação. E o compilador de Rust, como a gente pode ver aqui, é bem amigável. Quando a gente comete um erro, ele te fala, por exemplo, isso aqui é um warning, sua variável não está sendo usada. E ele te avisa onde é, ele te mostra qual é uma solução. Se a gente cometer um erro um pouquinho mais bizarro aqui, tipo...
Algo simples que para uma outra linguagem qualquer talvez funcionasse. Aqui em Rust vai explodir. Aqui a gente usou uma variável que foi movida. Rust, igual eu falei, tem uma questão de ownership, de quem é o dono desse trecho de memória. Então, A é o dono. Então, A tem um tipo string. E a partir do momento que eu joguei o A para B, o B começou a ser dono do A. E quando eu tento usar o A de novo, ele me falou, opa, o A, esse ponteiro, não é mais dono desse trecho de memória. E ele já moveu. Então você não pode usar. Então, aqui no caso eu teria que, por exemplo, ter clonado esse conteúdo. Ou então eu poderia ter passado só uma referência de A. Então talvez assim ele não reclamasse. Viu? Agora a gente só tem warnings aqui. E deu pra ver que eu não precisei abrir o Stack Overflow para saber qual que era o erro, para entender a exceção. Quem já programou em C++ sabe que cada erro de compilador, ou você vai gastar um bom tempo olhando para o seu código de novo para entender o que você fez errado, ou Stack Overflow, busca no Google para descobrir o que aconteceu. Programando com Rust eu reparei que eu tenho feito isso muito menos, porque eu tenho conseguido entender o que o compilador quis me dizer e ele me deu dicas de como consertar isso. Tá? Isso é uma coisa que para mim faz toda a diferença. E eu já falei do compilador, que para mim é o segundo fator mais importante para o Rust estar ganhando um pouco de tração. O compilador de Rust é fenomenal. Ele captura erros de memória assíncrona, algo que geralmente é muito difícil de testar. Quem já escreveu teste para código concorrente, rodando em várias threads, sabe que é um pesadelo conseguir testar e garantir que aquela memória compartilhada está sendo liberada e que os semáforos estão funcionando da maneira correta. Em Rust, isso é tudo meio que garantido em tempo de compilação. E a documentação de Rust é muito bem escrita e muito abrangente. Então vamos procurar aqui Rust Docs. Docs.rs. Aqui a gente tem documentação de Rust. A gente pode procurar aqui, por exemplo, ownership. Ou vamos procurar uma outra coisa mais simples aqui. I'm feeling lucky. Let's see. Aqui, por exemplo. Vamos pesquisar aqui. Borrow. Vou pegar um borrow. Uma função qualquer. Ele me explica o que acontece. Tem mais detalhes. A documentação tem muitos exemplos. Tá? É praticamente um livro, tá? Todo conceito em Rust que a gente procura na documentação vai ter uma descrição bem escrita, bem simples de entender, vai ter exemplo de código. Tem alguns casos aqui que vai ter... Nesse não vai ter, mas tem um código que, quando o código tem uma falha, ele vai te explicar como corrigir aquela falha. Então a própria documentação já meio que age como um Stack Overflow para evitar que você tenha que buscar solução de outras pessoas, sendo que a própria linguagem pode te dar essa solução. E, para a gente não demorar muito, que esse vídeo introdutório vai ser bem rápido, outra coisa também é que o Rust tem um gestor de dependências muito bem escrito. Para quem já usou JavaScript, por exemplo, e está acostumado com ter vários tipos diferentes de gestão de dependências, o Rust tem Cargo, que é um gestor de dependências onde todos os pacotes de Rust são publicados como cargo packages. Então você pode, por exemplo, aqui vamos procurar um cargo para lidar com timer. Então aqui eu vou ter vários timers diferentes. Aqui eu tenho exemplos de como usar essa biblioteca. E depois nos próximos vídeos eu vou mostrar como lidar com o cargo e como usar a ferramenta para importar essas dependências para o seu projeto. É bem simples, mas hoje eu não quero entrar nisso. Tá? E outra coisa é que o Rust é portável, quer dizer que ele pode rodar em Windows, Linux, pode rodar em iPhone, Android, ou onde quer que for. E
um dos fatores interessantes, e pessoas interessantes que estão bancando ou que estão falando bem de Rust e que para mim são meio que um testamento de... Gente, me perdoe se eu falando algumas palavras que não fazem sentido, porque minha cabeça lendo em inglês e pensando em português está um pouco bagunçado. Esse cara aqui, o Mark Russinovich, é o CTO do Microsoft Azure, e ele falando sobre Rust. Falando de linguagens, é hora da gente parar de desenvolver novos projetos em C e C++ e usar Rust para esses cenários onde a gente precisa de linguagem que não seja garbage collected, não seja GC, né? Tem o coletor de lixo. E por quê? Segurança e confiabilidade. A indústria deveria declarar essas linguagens como deprecated. Para mim, isso aqui, alguém desse escalão falar que deveria considerar C e C++ deprecated em favor de começar a usar Rust para novos projetos, isso para mim já é um bom indicativo que a linguagem anda bem. Mas tem gente que vai dizer, poxa, o cara é da Microsoft, eu desenvolvo em Linux, eu não gosto de Microsoft, eu não uso Windows. Beleza. Linus Torvalds, o desenvolvedor do kernel do Linux. Para quem não sabe, o kernel do Linux historicamente só aceita C. E o Linus Torvalds já falou que ele não aceitaria linguagens com uma gestão avançada de memória dinâmica, tipo C++ ou outras linguagens no kernel do Linux. E ele cedeu, e quem quiser eu deixo o link aqui embaixo. A partir da versão 6.1, Rust já é aceito como uma linguagem nativa no kernel do Linux. Isso é gigante. É a segunda linguagem. Até hoje era só C, pelo que eu entendo. E agora Rust vai poder ser usado. E isso quer dizer que novas bibliotecas, novas ferramentas de kernel vão ser desenvolvidas em Rust diretamente. E mais uma prova de que Rust é uma linguagem que funciona, que depois de compilada, roda tão rápido e tão eficientemente quanto C. E para mim isso é um bom indicativo de uma linguagem. Mas ao mesmo tempo que ela consegue rodar em tão baixo nível, ela tem ferramentas para desenvolver, por exemplo, aplicações web, ferramentas para desenvolver APIs, para desenvolver, por exemplo, comunicação usando o gRPC, que é um protocolo bem comum de comunicação de microservices. Isso que geralmente daria muito trabalho para desenvolver em C e C++. Rust já vem com bibliotecas prontas e bem modernas, bem próximas do que a gente está acostumado a usar, por exemplo, em Python, para desenvolver essas ferramentas. A gente vai ter em Rust, só que ao invés de estar rodando em cima de um interpretador de Python, a gente vai estar rodando em cima da máquina, usando código compilado diretamente para o sistema operacional que a gente está usando. Tá? E é isso. Essa é uma breve introdução do canal, dizer sobre o que eu vou falar, sobre o que tem me empolgado nessa linguagem e por que eu decidi fazer isso. Então vamos lá. Quem estiver interessado, eu vou lançar um próximo vídeo sobre o projeto que a gente vai desenvolver e a gente já vai começar programando. A ideia é que a gente desenvolva esse projeto junto e eu vou discutir as ideias, discutir minhas motivações para o design que eu vou tomar na hora que eu for desenvolver esse projeto. É isso, galera. A gente se vê. Abraço.